Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre o capítulo 13, Estudo da Língua, Período Composto. Tudo que está aqui é exatamente o que está na apostila, tá bem? Vamos lá. Considere a oração a seguir. Liesel vai à escola, joga bola, faz amizades e rouba livros. Você já viu que a diferença entre período simples, porque nós já estudamos, e composto também, está no número de orações que eles apresentam. Temos, portanto, um período composto nesse exemplo. Quantas orações o compõem? Então, em Liesel vai à escola, joga bola, faz amizades e rouba livros, nós temos um período composto. O enunciado já afirma isso. Agora, quantas orações a gente vai contar a partir do verbo? Liesel vai à escola, uma oração. Joga bola, duas. Faz amizades, três. Rouba livros, quatro. A outra pergunta, as orações que compõem esse período são independentes? Quer dizer, ele já afirma também. São independentes, ou seja, podem ser compreendidas, na verdade ele não afirma, ele pergunta mesmo. As orações que compõem esse período são independentes, ou seja, podem ser compreendidas de forma isolada. Se eu disser, Liesel vai à escola, eu tenho um sujeito, certo? E eu tenho um verbo como seu complemento. Se eu digo, joga bola, quem é o sujeito do jogar bola? Liesel. Então, eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho complemento. Liesel faz amizades. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho complemento. Liesel rouba livros. Eu tenho sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho o seu complemento. Certo? Só que o sujeito só aparece aqui na primeira oração. Mas cada oração é independente. Uma não precisa da outra, ok? Continuando. Período composto por coordenação. Nosso vídeo vai falar sobre, né? Na verdade, eu vou explicar através do vídeo. Período composto por coordenação e em seguida por subordinação. Então, a gente tem que entender o conceito de coordenação e subordinação. Período composto por coordenação. Vamos começar, então, por coordenação. Não há limites para a extensão que um período pode ter, ou seja, ele pode conter um número bastante variável de orações. No entanto, é preciso atenção. Se uma frase se torna longa demais, podemos Podemos então não entendê-la de maneira correta. Ao construir períodos compostos, ou seja, período simples tem um verbo ou uma locução verbal, período composto, mais de dois verbos, né? Então, ao construir períodos compostos, devemos prestar muita atenção à forma como pontuamos as orações para organizar o enunciado, ou seja, aquilo que está sendo dito. No período apresentado acima, temos que foi o que a gente acabou de analisar, né? Temos 4 orações, separadas por vírgulas e encerradas com um ponto final. O que fez com que elas fossem subdivididas e organizadas de forma lógica, sem prejuízo à compreensão. Cada uma delas tem sentido e estrutura completos, ou seja, é sintaticamente independente. Então, Liesel vai à escola. Né? Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Liesel joga bola. Mesma coisa, a gente tem um sujeito, o verbo e o complemento. Liesel faz amizades, também. Liesel rouba livros, também. Então, aqui a gente tem o período composto por coordenação, porque cada oração sozinha tem o seu sentido completo. A esse tipo de período composto, quando a relação que se estabelece entre as orações é apenas de complementaridade, não de dependência, ou seja, uma complementa a outra, mas não precisa da outra para ter sentido, damos o nome de período composto por coordenação. Repare que, para associar as 4 orações do período, não foi empregado nenhum conectivo, apenas vírgula. Então, Liesel vai à escola, joga bola, faz amizades, rouba livros. Então, aí o que está separando uma oração da outra é a vírgula. Quando as orações se coordenam sem a presença de um conectivo, ou seja, mais, porém, e, mais também, portanto, né, todos são exemplos de conectivos. O conectivo também é chamado de síndeto, é a mesma coisa, tá? Quando as orações se coordenam sem a presença de um conectivo, ou seja, de um síndeto, são denominadas assindéticas. Então, esse a no português é prefixo de negação. Anormal, não é normal, né? Então, assindética não tem síndeto, tá? Esse a é prefixo de negação. Há, entretanto, orações que se coordenam por meio de conectivos. Exemplo, Liesel se encontra com a morte 3 vezes e sai ilesa em todas as ocasiões. Então, aqui mais uma vez, nós temos 2 orações, né? A primeira, a gente tem o verbo encontrar, Liesel se encontra com a morte 3 vezes, e na segunda, a gente tem o verbo sair, né? Sai ilesa em todas as ocasiões. A gente tem a conjunção e, né? Que é uma conjunção aditiva,
Ou seja, eu falei uma coisa em seguida eu acrescento uma outra informação. Então, aqui a gente tem o e, que é o nosso conectivo, ou seja, o nosso síndeto, ok? Então, existem orações que se coordenam por meio de conectivos, como é o último exemplo, mas a gente também pode coordenar as orações sem conectivo, usando a vírgula no lugar dele, como é o caso de Lísio vai à escola, joga bola, faz amizades e rouba livros, ok? Não tem síndeto, só tem vírgula, separando aí as nossas orações. A conjunção e, que a gente acabou de ver, ela está em vermelho, né? Uniu a segunda oração à primeira. Dessa forma, ela recebe o nome de oração coordenada sindética. Então, são duas orações coordenadas, ou seja, uma não depende sintaticamente da outra, né? A primeira não tem síndeto. Se ela não tem síndeto, ela é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, como tem síndeto, vai ser a nossa oração coordenada sindética, ok? Agora, falamos da coordenação. Vamos falar então da subordinação, ok? Ainda uma outra maneira de formar períodos compostos em um processo chamado de subordinação. Nesse caso, haverá uma oração principal a que estarão associadas outras orações, de forma que seja estabelecida entre elas uma relação de dependência. No caso da coordenação, nós tínhamos orações que não dependiam sintaticamente uma da outra. No caso da subordinada, né, no caso do período composto por subordinação, a gente vai ter sim uma relação de dependência, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, no caso, a vida de Lísio tornou-se difícil. É a nossa oração principal. Depois que seus pais partiram, é a nossa oração subordinada. Então, a oração principal é aquela que pede alguma coisa depois, né? Ela tem uma oração que está subordinada a ela. Então, a oração subordinada quando ela for desenvolvida, ela é aquela que vai apresentar o conectivo. Qual é a oração que apresenta o conectivo? É a segunda, né? Então, oração principal. A vida de Lísio tornou-se difícil. A outra informação que eu dou, que tem uma relação com a primeira oração, que é a oração principal, marca tempo, né? Quando que a vida dela tornou-se difícil? Depois que seus pais partiram. Então, a primeira oração é a principal, a segunda oração é a subordinada. Nesse período, no período que nós acabamos de ver, a informação principal está localizada na primeira oração. A vida de Lísio tornou-se difícil. A segunda oração complementa o que foi apresentado na primeira, informando desde quando isso aconteceu, ou seja, depois que os pais dela haviam partido. Observe que ambas as orações apresentam um sujeito e predicados próprios, né? O que é predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, lembra? Observe que ambas as orações apresentam sujeito e predicados próprios, porém existe uma dependência de sentido entre elas. Nesse tipo de composição, a ordem das orações nem sempre é fixa. Um período pode ser iniciado, interrompido ou finalizado por uma oração subordinada. Então, no slide anterior, nós tínhamos primeiro, a vida de Lísio tornou-se difícil depois que seus pais partiram. Agora a ordem foi invertida. Primeiro apareceu, depois que seus pais partiram, a vida de Lísio tornou-se difícil. Então, nesse caso aqui, nós podemos usar, né, as orações, elas podem ser invertidas. A oração principal pode começar a nossa oração, mas ela também pode aparecer depois. No caso aqui, a oração subordinada começa a oração. No slide anterior, a oração principal começava a oração e depois nós tínhamos a oração subordinada. Então, para encerrar, é o nosso último slide, vamos lá. A madrasta, que recebeu dinheiro em troca do abrigo, dificultava a vida da menina. Então, aqui nós temos, a oração principal é: a madrasta dificultava a vida da menina. Percebam que a oração subordinada, ela aparece exatamente, ela quebrou a oração principal. A oração principal é: a madrasta dificultava a vida da menina. Então, antes da oração subordinada, a gente tem a madrasta. Depois, quando termina a oração subordinada, a gente tem o restante da oração, que é: dificultava a vida da menina. Por que eu estou falando isso? Porque a ordem das orações nem sempre é fixa. No exemplo anterior, nós vimos que a oração começou justamente com a oração subordinada. Então, um período pode ser iniciado, interrompido ou finalizado por uma oração subordinada.
No exemplo anterior, a oração subordinada iniciava, né? Iniciava o nosso período, iniciava a nossa oração. Aqui a oração subordinada, ela está exatamente no meio da nossa oração, ela quebrou a nossa oração, né? Então a gente tem a madrasta dificultava a vida da menina. A madrasta, que é aqui uma parte da oração principal. Depois a gente tem a oração subordinada, né? Que recebeu o dinheiro em troca do abrigo. E no final da nossa oração subordinada, a gente tem então, dificultava a vida da menina. Ou seja, a oração subordinada quebrou a nossa oração principal, tá? Então, há casos ainda em que a dependência das orações é ainda maior, uma vez que a oração principal não apresenta a estrutura completa. Exemplo, a morte, perdão. A morte nos conta como a vida de Liesel é difícil. Então, aqui, a morte nos conta. Nos conta o quê? Nos conta como a vida de Liesel é difícil. Então, a nossa segunda oração, como a vida de Liesel é difícil, ela é subordinada à oração principal, que é a morte nos conta. Por quê? Porque se você diz só a morte nos conta, eu te pergunto, nos conta o quê? Tá? Então, isso mostra que uma oração depende da outra. A oração subordinada, ela está completando o sentido da oração principal. Observe como nesse exemplo, a oração principal não apresenta estrutura sintática completa, porque falta ela o complemento. O complemento é justamente o assunto. Nos conta o quê? O assunto é o complemento. E qual é o assunto? Como a vida de Liesel é difícil. Falta ela o complemento, ou seja, o objeto do verbo contar, que é expresso pela oração subordinada, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito de oração principal, perdão, oração principal não, também, né? Mas espero que vocês tenham entendido, principalmente, o que é coordenação e o que é subordinação, tá? Peço, como sempre também, para que vocês façam os exercícios, todas as questões do capítulo. Vou colocar o gabarito para que vocês possam saber se erraram, se acertaram e também, com certeza, caso não tenham entendido alguma coisa, por favor, mandem perguntas para mim e também para a professora Reni, pois estaremos disponíveis no nosso horário de aula para ajudá-los, tá bom? Então é isso, alunos, bons estudos, fiquem com Deus e até logo!